Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral para esse domingo, dia 5 de abril de 2026. O tema que nós vamos falar é o seguinte: o anúncio da ressurreição de Jesus. O versículo que vai nortear a nossa reflexão encontra-se em Mateus 28:6, que diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Irmãos, nós estamos no final de semana que comemora a Páscoa. Cristãos no mundo inteiro estão relembrando e comemorando esse evento tão importante para todos nós que seguimos a Jesus Cristo. Relembra-se passo a passo o que aconteceu naquele final de semana que começou na quinta-feira à noite, quando Jesus foi preso pela multidão, e terminou no domingo de manhã, nas primeiras horas daquele domingo, com a gloriosa ressurreição do Senhor Jesus. Estamos, portanto, comemorando um evento muito importante e singular para nós, a Páscoa. As Escrituras Sagradas falam claramente sobre a ressurreição de Jesus. Há registros a esse respeito, tanto no Antigo como no Novo Testamentos. O salmista Davi, por exemplo, ele escreveu algo interessante. Lá no Salmo 16, versículo 10, ele diz assim: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É interessante nós observarmos o detalhe da palavra santo. Lá no Salmo 16:10, está com letra maiúscula, no meio da frase. Isso acende uma luz, um sinal para nós, um indicador de que esse santo com letra maiúscula no meio da frase, talvez está apontando para alguém mais importante. Então, Davi, lá no Salmo 16, está falando profeticamente sobre a ressurreição de Jesus. E é interessante porque geralmente nós encontramos textos no Antigo Testamento que falam sobre a primeira vinda, que falam sobre o nascimento, mas textos que falam sobre a ressurreição dele não é tão comum assim nós encontrarmos no Antigo Testamento. Mas Davi diz aqui no Salmo 16:10 a esse respeito. Este é um salmo, o Salmo 16, é considerado um salmo messiânico, que apontava para a ressurreição de Jesus quando ele viesse no cumprimento do tempo, segundo a palavra de Deus nos ensina. Já no Novo Testamento, as evidências são fartas sobre esse assunto da ressurreição. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam sobre esse assunto da ressurreição, que aliás é um tema central para a fé cristã. Negar esta doutrina da ressurreição compromete outras doutrinas centrais da palavra de Deus e até mesmo a nossa salvação. Porque se Jesus não ressuscitou, se ele não venceu a morte, como as Escrituras claramente anunciam, isso compromete a nossa salvação, a nossa redenção. No texto transcrito acima, nosso texto aqui de Mateus 28:6, o que nós temos aqui é o anúncio do anjo para as mulheres, especificamente Maria Madalena e a outra Maria, que foram ao túmulo naquele domingo cedo, logo nas primeiras horas do dia, para ver aonde Jesus tinha sido sepultado. Quando elas chegam, elas se deparam com 2 varões, com 2 anjos, e a mensagem que os anjos falam para ela é curta, precisa, cirúrgica, objetiva e profunda. A fala deles é a seguinte: ele não está aqui. Foi o que os anjos falaram para essas mulheres. Que notícia maravilhosa, gloriosa, digna de espanto, de admiração. Aleluia! Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e triunfou sobre ela como tinha anunciado anteriormente aos seus discípulos. Nós podemos ver especialmente no Evangelho de Mateus, à medida em que Jesus caminha para Jerusalém,
à medida em que se aproxima o final do seu ministério terreno, ele aponta e ele dá sinais para os seus discípulos, falando sobre a necessidade do seu sofrimento, de comparecer perante as autoridades, de ser humilhado, de ser morto, crucificado e ressuscitar. Por 3 vezes lá no Evangelho de Mateus, ele fala isso para os discípulos já no final do seu ministério terreno. É interessante nós observarmos que quando você fala de grandes líderes religiosos, como Jesus, que é um desses grandes líderes, que são conhecidos no mundo inteiro, somente Jesus ressuscitou. Somente ele venceu a morte. Os túmulos de Maomé, líder do islamismo, de Buda e de Confúcio, por exemplo, e outros, podem ser visitados até hoje. E lá, nos seus túmulos, a frase é diferente. A frase é: aqui jaz Maomé, aqui jaz Buda, Confúcio e outros. Esses podem ser encontrados, os restos mortais podem ser encontrados lá. Mas com Jesus é diferente. O que está escrito é: ele não está aqui, aludindo para a sua ressurreição, para a sua vitória, como ele havia prometido. A morte não foi capaz de detê-lo, de vencê-lo. Louvado seja Deus, porque essa notícia maravilhosa é a notícia que nós comemoramos nesse final de semana de Páscoa, a sexta-feira da Paixão, em que nós relembramos as 7 palavras ditas por Jesus, frases que impactaram o mundo e que soam efeito e soam caro para o nosso coração até hoje, e o culto da ressurreição que celebramos no domingo para lembrar a vitória de Jesus sobre a cruz. A ressurreição de Jesus é de fato maravilhosa para nós e traz implicações importantes para a sua igreja. Se ele ressuscitou, nós um dia também ressuscitaremos, à sua semelhança. A palavra de Deus diz que Jesus é as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais experimentar a morte. O apóstolo Paulo escreveu sobre essa questão da ressurreição o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele diz isso lá em 1 Coríntios 15, 19. De fato, cremos que a nossa vida não vai do berço à sepultura. Nós não somos daqueles que dizemos que morreu, acabou. Não cremos dessa forma. O nosso futuro está garantido nas mãos do Cristo vitorioso e ressurreto. O próprio Paulo, ainda em 1 Coríntios 15, declara o seguinte: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Bendito seja Deus por isso. Eu encerro essa palavra pastoral dessa semana te encorajando a pensar nesse final de semana de Páscoa que se aproxima sobre o anúncio da ressurreição de Jesus. Veja que frase impactante os anjos falaram para as mulheres que foram visitar o túmulo: ele não está aqui. Ele venceu, ele vive, ele venceu a morte, triunfou sobre ela. E louvado seja Deus, porque a vitória de Jesus também garante a nossa vitória. Jesus ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos também, estaremos com ele para sempre, aonde não haverá mais choro, dor, luto, tristeza, adversidades, coisas ruins. Estaremos para sempre e sempre com o Senhor Jesus. A nossa palavra de encerramento é: anuncie sempre, fale sempre ou falemos sempre da ressurreição de Jesus. Ele não está aqui. Que cada um de nós possa lembrar dessa frase, agradecer a Deus e transmitir para outras pessoas que não conhecem a Jesus. Que Deus nos abençoe.